Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Transportar é Preciso, o episódio... Gente, episódios de julho estão falhando porque o seu podcaster precisa descansar um pouco, né? A gente precisa dar uma descansadinha. Mas olha, isso não é desculpa para a semana que não tem podcast você não assistir e não ouvir o nosso podcast. Nós estamos chegando aí à marca de 70 episódios e eu tenho certeza que algum você deixou para trás. Então aproveita na semana que falhar aí em julho, comecinho de agosto a gente retoma aí com força total, mas um tema muito quente surgiu, galera, que eu tive que interromper minhas férias, né? Eu tive que parar tudo porque é um problema muito grande para o setor do transporte que aconteceu recentemente. Dia 30/6, o plenário do STF decidiu inconstitucionalidade em 11 pontos. Cara, não é assim um ponto ou outro. 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros, que é a Lei 13.003 lá de 2015. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Muitas mudanças, o setor de logística e transporte rodoviário de carga está muito preocupado. Eu estou vendo uma movimentação muito grande desse setor. E eu falei assim, nós vamos fazer um episódio, então, dessa semana, quase que o episódio do mês de julho, falando sobre isso e nada melhor do que trazer uma pessoa mais do que especialista nesse assunto. Estou aqui com a Andressa Scapini. Olha, ela tem 18 anos, né, de transporte rodoviário de carga gaúcho, da Scala Logística, empresa familiar, e está como vice-presidente de transporte internacional e também a coordenação de comissão de relações de trabalho do Sindicato de Empresas de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul. Andressa, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, tudo bem, Adriano? Uma honra, mas o tema é delicado e merece atenção, é verdade. Mais do que apropriada essa conversa, porque esse tema repercutiu muito rapidamente e gera muitas dúvidas. Perfeito. E a Andressa também, aqui fazer um registro, tive a honra de participar de um painel com ela, né, sobre economia, impacto, mudanças econômicas e o futuro do transporte de carga, numa feira que, gente, para mim, eu pirei a cabeça, viu, galera? É muito fera, Transposul. Me convidaram para essa feira, tinha um congresso técnico que eu fui lá, palestrei e tal. Falam que é a maior feira do sul do Brasil. Gente, é mentira, eles não falam a verdade, é a maior feira do Brasil. Então você que é da área de transporte de cargas, que acompanha, que tem interesse por essa área, fica de olho na agenda da Transposul do ano que vem. Você não vai se arrepender de participar. Eu me arrependi de não ter participado todos os dias. Eu fui só no dia da minha palestra, depois eu fui embora. Eu falei assim, pô, ano que vem eu vou querer participar do congresso todo, porque é muito tema interessante, muito tema legal. Você vê pessoas ali, né, o pessoal da Mercedes-Benz falando do futuro dos caminhões e tal, né, outras empresas falando sobre custo rodoviário, legislação. Então, assim, um evento sensacional e a Andressa estava à frente. Então, antes de entrar no tema aqui, Andressa, te parabenizar não só você, mas toda a diretoria do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário e Logístico do Rio Grande do Sul pelo excelente trabalho que vocês fizeram na Transposul, viu, Andressa? Verdade, a feira esse ano foi a 23ª edição e mais que correspondeu, superou as nossas expectativas. O SETSERGS, que é o Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, que desenvolve, que oportuniza essa feira. E ela, sim, está lá no topo das maiores e melhores do país. Temos a FENATRAN, que ela tem âmbito, daí ela transcende um pouquinho, né, dos limites do Brasil, do Mercosul, enquanto que a Transposul é a maior, sim, aqui do sul do país. Perfeito. Estamos muito felizes com o resultado, especialmente com a sua presença, Adriano. Pô, foi muito legal, né? Eu gostei muito do painel que a gente fez, falamos de muitas coisas assim, que eu sempre tive vontade assim também de externar e falar, foi muito bacana mesmo, né? Eu puxei esse assunto pra gente ter uma coisa boa pra falar aqui no episódio, porque agora só vem notícia ruim, né, Andrés? Deixa antes da gente entrar para falar do STF, eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte: essa lei dos caminhoneiros, como que ela foi construída? Porque a gente fala assim, o STF foi lá e viu pontos inconstitucionais da lei e mudou a lei e tal, mas essa lei, ela teve participação, o setor participou, os caminhoneiros participaram, tipo assim, porque eu trabalhei na Câmara dos Deputados
E assim, tem lei que realmente passa de madrugada, vota rapidão, e aí realmente muita coisa ruim fica. E tem lei que fica, tem muita discussão, tem muito acordo. Acordo, gente, não no sentido de acordo, de mala de dinheiro indo e vindo. Falando de acordo realmente das partes concordarem, dos representantes, porque cada deputado representa um setor, representa uma área do país. Então, assim, houve efetivamente, Andressa, uma participação na criação dessa lei? Sim, eu acho que é bem importante a gente fazer essa linha do tempo. Vamos lá. A lei que regulamenta a atividade profissional do motorista, e daí tanto para o carga como o passageiro, foi a 12.619. Essa lei é lá de 2012. Como é que ela surgiu? Ela surge fruto de realmente um acordo que foi estabelecido, provocado a partir de reclamatórias trabalhistas, onde entidades representativas se comprometeram a apresentar uma proposta, um projeto de lei. E o espírito maior dessa lei seria exatamente a segurança viária, tendo por trás disso a garantia dos descansos e repousos dos motoristas. Pois bem, essa lei então, ela foi editada, ela tramitou, não sofreu interferências pesadas, ruins. Ela foi publicada, mas na sequência ela passa a ser rejeitada pelo setor produtivo. Aí sim acontece a resistência, especialmente de embarcadores e bancada ruralista. Quando então se precisa novamente articular um novo projeto de lei para adaptá-la e torná-la mais palatável para esses setores. Quando então é editado o projeto de lei 4246 de 2012, de autoria do ex-deputado Jerônimo Gergen, que é gaúcho e esteve conosco lá também Isso, no grande. evento. O Exatamente. relator, eu falei para ele isso, que eu vou sempre dar esse crédito. O relator da Lei da Liberdade Econômica, esse cara aí, ele fica todo envergonhado, você, meu amigo, você é lenda viva, meu amigo. E é verdade, desta lei também ele foi relator. Pois bem, então articula-se um novo projeto de lei de autoria do deputado Jerônimo. E esse projeto de lei, ele tem uma tramitação relâmpago. E esse sim, é sancionado sem vetos. Por quê? Porque coincide com a paralisação nacional dos caminhoneiros autônomos lá em fevereiro de 2015. E tinha como pano de fundo essa paralisação o valor do frete, o valor de pedágio. Então, surge a 13.103 em tramitação relâmpago para estancar a paralisação. De uma forma geral, esse é o histórico da lei do motorista. E é importante só lembrar que lá em 2007 a gente teve a 11.442. Essa lei, ela regulamenta a atividade comercial, ela começa a dar um norte. Sim. Aí depois, a partir de 2012, se desenrola essa história da lei do motorista, daí da atividade profissional propriamente dita. Então era um assunto que já estava maturado no Congresso, a greve dos caminhoneiros fez com que surgissem novas mudanças para atender aquilo ali, e no caso, pelo visto, atendeu mais realmente os interesses dos caminhoneiros para resolver ali o problema da questão da greve dos caminhoneiros. Né? Antes da gente continuar, eu quero deixar claro aqui para o nosso público que quando a gente fala de descanso, segurança viária, descanso do motorista, gente, se tem a pessoa mais interessada de fazer com que haja segurança viária, descanso do motorista, é a empresa dona do caminhão. Quanto que custa um caminhão, Andressa? Só para a gente ter uma ideia. Bom, hoje um conjunto está na ordem de R$1 milhão. Dependendo da configuração do veículo, até pode passar disso. Então, assim, você acha que o cara quer pôr R$1 milhão na mão de uma pessoa e pôr o cara para trabalhar em situação de... Cara, eu se tivesse R$1 milhão, eu ia cobrar curso superior do cara, sei lá. Eu ia exigir o máximo de segurança, eu ia morrer de medo. E não é só um caminhão, né? Uma empresa tem muitos caminhões. Então, assim, então antes de vocês
começar, né? Eu sei que graças a Deus o nosso público aqui ele bem identificado com ideias da liberdade, da importância do empreendedorismo, né? Sabe que esse negócio de luta de classe é barca errada, mas se ainda tiver alguém ainda perdido nesse assunto, saiba, o capitalista, né, o dono do bem, né, a empresa, ela não quer explorar o trabalhador não, porque se ela explora o trabalhador, ela perde o capital junto, né? Só o trabalhador, né, pensar lá na fábrica, o trabalhador perdeu a mão na máquina. Pô, o dono da máquina também estragou a máquina. Aquele filme do Charlie Chaplin, né, tempos modernos, do Chaplin entrando dentro da máquina e falando assim, ó, o trabalhador está sendo explorado. Cara, a máquina foi pro pau também. Milhões de reais foram perdidos também. Então não há interesse do dono de um caminhão, de uma fábrica, de uma máquina, que aquela máquina estrague. Então a segurança, segurança fabril, produção e, no nosso caso, segurança viária, é prioridade do dono do capital, do dono do caminhão, que é realmente onde todo mundo está falando, exploração, né? Até a gente viu muita gente falando isso. A mudança foi boa porque tinha muita exploração e não tem. Então vamos diretamente para a nossa discussão. Andressa, quais são os pontos que você destaca que são mais assim, que vão impactar muito no setor, né, no que a gente chama de TRC, Transporte Rodoviário de Cargas? O que você vê que vai impactar? Quais são os impactos? Vamos começar com os impactos negativos. Eu não sei se vocês já fizeram um levantamento de qual o tamanho desse impacto, por exemplo, para o frete, porque o pessoal também precisa entender o seguinte, que tudo no Brasil é transportado por um caminhão. Então não fala, o frete vai aumentar, não é que o frete vai aumentar. Tudo no Brasil vai aumentar. Então, assim, quais são os pontos que mais impactam, que são mais preocupantes? Eu acho que é importante também só trazer bem fresco a memória que essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi promovida pela CNTT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte. Então foi a categoria laboral que não estava satisfeita com a lei e promove a ação direta de inconstitucionalidade. E o resultado dela é o julgamento, então, e eu resumo em 4 principais temas essas alterações. A primeira, tempo de espera, e também o pagamento desta hora. Até então, o tempo de espera ele tinha um tratamento diferenciado, que era quando o motorista aguardava carga ou descarga, estava em recinto aduaneiro, aguardando, esperando mesmo. Essa hora, então, registrada tinha um tratamento diferenciado, ela era paga como indenizatória, 0,30% da hora. Agora não mais. Essa hora passa a estar integrada dentro da jornada e ter o tratamento, o pagamento de hora normal, logo podendo acarretar em extrapolação, em excesso, hora extra, ou seja, custará mais caro. Ainda, com o julgamento, a gente deixa de poder cumular o descanso. A cumulatividade do descanso semanal do motorista é algo que faz sentido e se adapta muito bem à necessidade do transporte de médio e longo percurso. Vamos lá, uma viagem longa, e daí a gente usa o Rio Grande do Sul como parâmetro, porque tudo acaba tendo que sair daqui para chegar em São Paulo ou voltar para cá, especialmente nós, empresas aqui da região sul. Numa viagem dessas, que ele iria para São Paulo, Minas e especialmente o Nordeste, que a gente atravessa o país, ele não conseguiria fazer o intervalo dele na sua residência ao final de cada semana, depois do 6º dia de trabalho. O que a gente fazia? Ele ia, cumpria a viagem, retornava e juntava esses descansos. E a lei permitia que a gente pudesse juntar até 3 dias, reunir esse descanso em 3 dias. Agora não mais. Obrigatoriamente, ao final do 6º dia, ele precisa realizar esse descanso. E esse descanso ele não vai mais poder ser cumulado e terá que acontecer onde estiver, porque a gente tem a amarra da lei impondo o tempo, o momento, o prazo disso acontecer. Então, depois do 6º dia, ele pode não estar próximo de casa e vai ter que gozar essa folga no veículo, ou ele pode estar muito próximo de casa e não poderá fazer o descanso em casa. Ele não pode terminar de chegar em casa, né? Ele não vai poder terminar de chegar em casa, vai ter que ficar parado na rodovia,
esperando. Isso é E muito qual que é ruim. esse tempo? Qual que é esse tempo que ele tem que ficar parado esperando? 35 horas. Trinta trinta e e cinco cinco horas. horas. Ele finda a jornada, ele precisa cumprir 11 horas de intervalo e daí mais 24. São Ou trinta e seja, cinco horas parado em qualquer lugar muitas vezes. ó, das duas coisas que você falou, eu já vi muita fake news rolando na internet. Primeiro, o pessoal divulgando muito aí que a hora parada o cara não recebia. Então isso é mentira, ele Não. recebe. Recebe uma porcentagem menor porque ele está esperando, ele não está dirigindo o caminhão, que é atividade com periculosidade, com toda aquela segurança necessária. Então faz todo sentido. Agora, e essa da cumulatividade, as pessoas estavam divulgando na internet, é tipo assim, o cara fica dirigindo diretão, ele é obrigado ele tem que descansar. Não, ele já goza daqueles descansos fracionados ao longo da jornada, que hoje, né, até eu vi na Transposul, já existem empresas de tecnologia que já, pô, é tudo monitorado, galera. Sabe aonde que o cara vai parar, aonde que ele vai abastecer. Tem ali, ele já viaja com o cartão certinho, onde ele vai descansar, o caminhão é todo rastreado. Então, assim, tem toda essa preocupação. Então, ele vai descansando ao longo da viagem, dentro do. Né, Andressa? Vai me corrigindo se eu falar alguma Não, besteira aqui. perfeito, não, Ele vai perfeito. descansando ao longo, vamos imaginar, o cara vai lá pro Nordeste, aí ele faz aqueles descansos, mas quando dá. Aí imagina que ele tá lá no interior do interior do Goiás. Vou falar do Goiás, porque se eu falo de algum outro estado, eu tenho direito de falar de Goiás. O cara tá lá no interiorzão de Goiás, o cara é do Rio Grande do Sul, dá um momento lá, ele vai ter que ficar 35 horas parado no meio do nada, num posto de gasolina, por exemplo, para cumprir a lei, sendo que ele poderia pegar essas 35 horas, voltar para casa e fazer um descanso acumulado em casa que faria muito mais sentido para ele. 40 horas, né, ficar em casa curtindo ali a sua família, o seu descanso, realmente aproveitando, né, seria mais ou menos isso, né? Exatamente. E sabe Então, beleza. o que me preocupa muito, Adriano? É a condição para esse descanso na estrada. Nós não temos pontos de parada, locais adequados, apropriados. E a lei lá atrás ela dizia isso, que deverá haver espaço adequado para a realização desses descansos. E nós não temos os pontos de parada adequados como a lei indicava que seria certo, adequado e garantiria a segurança do motorista, do veículo e da carga. Não, e assim, a gente fala de descanso, né, gente? A gente tem nem rodovia direito, né? O Estado, na hora dele cumprir o seu papel, o STF não falou que o Estado tinha que fazer essas pontes paradas, né? Agora, o empresário tem que cumprir na hora a lei, né? Tem que cumprir na hora, mas o Estado não cumpre a parte dele, né? E é engraçado que tivemos um episódio conversando com um representante dos motoristas de Uber, e ele falou exatamente a mesma coisa, André. Ele falou assim, a gente não quer lei, a gente não quer assinar carteira da gente, a gente quer que as prefeituras deem segurança viária pra gente nas ruas e deem um local pra gente fazer os nossos descansos ali. Se a gente fizer o nosso descanso ali, tá ótimo, né? Então, assim, ter um local apropriado para esse pessoal praticar a profissão tinha que já estar. Eu acho que quando o DENIT lá aprova projeto de rodovia, já tinha que estar nesse projeto, já tinha que estar nessa proposta do projeto, o local de descanso. Tem que construir também esse local de descanso. Seria isso, né, Andressa? Ou, Perfeito. ou estão cogitando, porque eu não duvido, Brasil é complicado. Ou existe uma movimentação de obrigar vocês, as empresas de transporte, a fazer esse local de descanso. Eu receio que isso volte para nós como responsabilidade, tendo o assunto provocado na Justiça do Trabalho. Esse é o meu receio, que a gente passe a atrair para nós, empresários, essa obrigação. Mas é algo que transcende a possibilidade e a condição econômica. Porque as empresas vão ter que estruturar filiais quando elas precisam apenas de um pátio, um banheiro, uma estrutura de segurança. Nós não temos condições de bancar essa conta. E mais, eu vou poder fazer um ponto de parada para descanso aonde? Vai atender a necessidade da logística? Eu vou ter pontos a mais, eu vou ter pontos a menos? Eu tenho a sensação de que a gente nunca daí vai se desincumbir desse ônus, dessa Não, responsabilidade.
E a carga dessa semana não é a mesma carga da semana que vem, né, Andressa? Os destinos não são os mesmos, claro. Existem alguns fábricas, algumas empresas demandam, você sempre tem aquela carga transportada, mas não é 100% a carga. Tem semana que vai aparecer uma carga aí para um lugar que vocês nunca levaram. Isso acontece, acontece. Acontece, sempre. Sempre. Aí, aí chega um pedido de entrega no Acre. Aí você, ó, não vou poder entregar porque a gente não tem um pátio lá pro cara descansar, ficar 35 horas parado no meio do caminho, porque a gente nunca foi pro Acre. Então, é surreal isso, né, Andressa? É contraproducente, né? Tanto para a empresa como para a economia e também para o motorista, né? A gente pensa muito nele porque o ativo ele só anda, o caminhão só leva a carga se tiver um bom motorista embarcado. A gente pensa nele sempre. E é exatamente o que tu falaste em instantes atrás, Adriano. A sociedade muitas vezes tem essa imagem, né, de, de excesso, de abuso, de um trabalho exaustivo, quando na verdade não. A maior preocupação das empresas é a segurança da operação. E o É, e, motorista as- é o ponto número um dessa conversa. e aí nós temos que também dividir, né? Existem empresas e existem empresas. O cara fala assim, ah, mas eu vi na internet um vídeo com um motorista denunciando. Cara, então que acione as vias legais. Essa empresa está fazendo errado. Não é porque uma empresa faz errado que agora a gente vai ter que punir todo mundo. É que nem a história da sala de aula, né? Porque tem um menino maloqueiro no fundo da sala que vai ter que todo mundo ser punido pela ação dele. E ele tem que ser punido. E tem que ser punido se ele realmente está trazendo abusos para o motorista, abusando, né, não cumprindo a legislação dos motoristas, cara, ele tem que ser punido. Agora não é por causa disso que você vai mudar toda a lógica do setor por conta de um cidadão que não cumpre a lei efetivamente, né? Então não pode se punir. E aí eu fico muito preocupado, porque esse ato do STF parece muito com essa cara de punição, né, de todo mundo, né, em nome de alguns que podem estar fazendo coisa errada, e vai no final do dia, você falou assim, a gente não tem condição econômica de fazer, mas se precisar fazer, como esses pontos que já foram aprovados, o preço do frete vai subir. Não temos para onde fugir, né, Andressa? Vocês têm uma noção, né? Já fizeram algum tipo de levantamento? Qual que é o impacto disso no transporte de carga em questão de monetários que a gente tem? Sim, sim. Tem muitos ensaios já, mas se fala em 25, 30%. Mas eu prefiro analisar friamente operação a operação, porque cada uma tem um desenho e o impacto disso tudo repercute de formas diferentes. Eu só quero ainda, para seguir a nossa conversa, referir os Sim. outros dois pontos que Ah, desculpa, também a gente foram entrou, mas. objeto. Nossa, não falta notícia ruim, vai. Chamar então de segundo ponto, né? Terceiro ponto, tempo de espera, acumulatividade do descanso. O terceiro, então, o fracionamento do descanso de 11 horas entre jornadas. Antes a gente podia fracionar 8 mais 3, 9 mais 2, 10 mais 1, para ajustar a necessidade operacional. Agora não mais. 11 horas cravadas de descanso. E isso me preocupa não na forma de garantia do descanso, muito antes pelo contrário, porque sempre se tem a preocupação em assegurar as 11 horas. Mas o transporte não é uma atividade estanque, engessada. Ela é Não é uma muito fábrica. volátil. Exato. Não é uma fábrica. Não Não é uma é. fábrica. Ela é muito volátil. O caminhão chegou para descarregar. Aí o destinatário diz: não está na janela de descarga. Espere. E aí? Ele vai esperar, vai esperar. Agora você pode vir descarregar. Aí ele vai lá, encosta na doca, descarrega. Finalizou o descarregamento e encerra a jornada. Que horas isso? Dependendo do destinatário, essas janelas acontecem à noite. Ele vai encerrar a jornada e vai cumprir às 11 horas. Ele muito provavelmente vai perder todo o dia seguinte, porque ele precisa ficar parado às 11 horas. Antes ele poderia descansar 8, sai da via, né, do ambiente lá da fábrica, sai do território urbano e segue para um ponto adequado e cumpre as horas que faltaram. Agora não mais, ele vai precisar parar às 11 horas.
E o quanto isso vai impactar na produtividade. E daí eu não falo apenas do caminhão rodando, eu falo da economia propriamente dita. Porque com essas travas que a lei nos impõe, a gente começa a deixar o transporte engessado. E daí a gente vai ter que dizer para o embarcador e para o destinatário que a carga vai demorar mais para chegar. Porque ele vai precisar parar às 35, ele vai precisar parar às 11 horas. A gente não vai ter a flexibilidade de adaptar o andar do caminhão com a necessidade operacional e comercial. Isso é bem delicado porque vai repercutir em custo, sim. Por isso que eu digo, a gente tem que entender operação a operação para saber o quanto vai representar de custo, porque a hora vai custar mais caro, o caminhão vai demorar mais tempo para chegar. E nessa mesma linha, o quarto ponto, que é o repouso do veículo em movimento. Quando a gente se depara com veículos que fazem entregas ou coletas fracionadas e também muito passageiro. Agora, para poder gozar o descanso, o veículo tem que estar parado, mesmo que se trate de uma viagem com 2 motoristas. Antes a gente podia, um está dirigindo, o outro descansa. Agora não mais. Então, nós já, aqui na escala, nós já fizemos ensaios, a gente já enxergou o quanto isso vai impactar no custo de folha e o quanto vai repercutir nas tarifas, operação a operação. E esse é o chamamento que eu faço agora, nesse momento, para os empresários. É hora de baixar a cabeça, entender aonde vai impactar, como vai impactar e chamar, assim, os clientes, os embarcadores e destinatários para eles compreenderem que essa engrenagem vai afetar a todos. É muito sério isso, né? Eu acho assim que a gente fala assim, é o setor que vai chorar as pitangas lá no Congresso, é o setor que vai reclamar. Cara, todo mundo vai ser impactado, né? Tudo é transportado por caminhão. E mesmo quando a gente tiver hidrovias, quando a gente tiver ferrovias, quando a gente tiver cabotagem, gente, a atividade de caminhão não vai diminuir. Por quê? Porque uma ferrovia não faz porta a porta, como um caminhão faz. Uma ferrovia vai precisar de caminhões, né? Uma hidrovia precisa de caminhão, a própria cabotagem precisa de caminhão. Então a atividade vai continuar mesmo. A pessoa fala assim, isso acontece porque o Brasil é muito dependente do caminhão. Cara, esquece, nós somos um país continental. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, os caras têm muita ferrovia, tem muito caminhão, tem muita hidrovia, tem muito de tudo e tudo funciona. Por quê? Porque é país continental e muita infraestrutura garante mais desenvolvimento. A minha preocupação como economista, Andressa, é da gente começar a ter quebras logísticas de fato e isso realmente começar a gerar um encadeamento de quebras de cadeia logística e a produção começar a ficar sendo afetada. Então, isso impactar na produção de uma empresa que teve que ficar com a sua planta parada porque a carga não chegou para ela operacionalizar, ou ela ter que se programar para isso e ter que comprar mais para não correr o risco dessa quebra logística, isso impacta no custo da fábrica também. Então, assim, o encadeamento logístico está sobre um risco muito grande de ser afetado. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Você falou da importância, né? Você fez aí o chamamento dos empresários, né? Das empresas, de outras áreas também. Como está essa movimentação hoje? Vocês já estão articulando alguma ação? As pessoas que estão nos ouvindo, que estão interessadas em participar dessa articulação, o que está acontecendo agora que as pessoas podem ajudar? Bom, esse momento é de compreensão exata do que repercute. Então, quanto mais ler e entender o que significa essas alterações, sentar com os embarcadores, antes disso entender internamente nas empresas e participar desses debates. Eu acho que isso é muito importante porque transcende do interno, do domínio doméstico, vamos dizer assim, das empresas e leva para a sociedade. Então a gente percebe que tem muitas reuniões virtuais, muitos eventos tratando disso, convidando a cadeia produtiva para poder entender, porque sim, é exatamente o que tu falaste há pouquinho, Adriano, vai impactar na cadeia logística de um modo geral e a sociedade como um todo também vai ser afetada, porque talvez o produto não vai estar disponível no tempo que costumava estar. Tem que sim entender e compreender
toda essa magnitude, porque é um impacto bem importante. Eu sei que a SETSEG está fazendo aí várias reuniões virtuais, pessoas que são de outras regiões, então quem é do sul do Brasil, procure as SETSEGs aí, que eles estão fazendo uma ação muito interessante. E outro, procure na sua região, se você, né, sindicato de empresas de transporte, com certeza muitas estão, a gente acompanha mais perto a SETSEGs, mas outros sindicatos de empresas de transporte com certeza também estão fazendo, então você que está acompanhando a gente, procure na sua região esse sindicato, se ele não estiver articulando, puxa a orelha, eu acho difícil, mas puxa a orelha lá e começa a movimentar, porque é uma entidade civil organizada que tem voz, consegue ter acessos, né, a Congresso, STF, essas coisas todas, para de repente até propor aí alguma ação nesse sentido mais efetiva, né, Andressa? Que nem você falou muito bem, está no momento de fazer conta. Se o setor está fazendo uma conta por cima de 30%, isso aí deve ser uma média, então tem áreas que vai ser mais de 30% o impacto, tem outras áreas que podem ser menos, mas realmente o impacto é muito negativo. Para a gente também não ficar só falando mal, eu não sei, quero ver a tua visão, teve um ponto positivo, eu achei interessante a questão de validar a exigência do exame toxicológico. Isso é positivo ou não? É muito positivo sim. O transporte, ao longo do tempo, ele foi muito pouco profissionalizado. Então a gente acabou recebendo alguns rótulos. E esse rótulo do consumo enfim, de substâncias toxicológicas acabava sendo sim uma realidade no setor, infelizmente. E a gente percebe que isso não se limita ao autônomo, mas também a gente percebeu que isso acontece nos condutores vinculados a empresas. E por mais que as empresas fizessem campanhas, era algo ainda muito interno, muito incipiente e amador. E agora não. Com o julgamento do STF reforçando a prática sistemática dos exames toxicológicos, a gente traz segurança sim. Por quê? Porque por trás disso é segurança viária. A partir do momento que o camarada, o motorista, acaba consumindo esse tipo de substância, ele prejudica, sim, o seu organismo, prejudica a sua condição física e lá no final pode, tendo intenção de manter-se alerta, bem ativo, pode sim ter um efeito rebote e provocar perda de atenção, sonolência. Então, sim, é necessário. Nós conquistamos isso através da lei, o setor, e ficamos felizes pela manutenção. Porque precisa, é segurança viária e também responsabilidade social. Na verdade não precisava nem, porque já estava na lei, né, gente? Não precisava fazer esse validar e tal. Então, assim, esse é um problema que eu vejo no Brasil, né? A gente gasta uma energia fazendo uma legislação para depois, né, o STF, tá, ele tem um papel dele, mas muitas vezes, né, sem fazer essa participação social necessária, né, dos atores, entender o que está acontecendo, vai lá e faz uma série de mudanças, né? Como que está o teste toxicológico hoje? Como que ele é realizado, Andressa? Assim, para as pessoas entenderem como é que funciona esse teste toxicológico. Bom, seguindo a linha de raciocínio de empresas que têm processos internos, fluxos bem definidos e políticas. É rotina. Para admitir, tem que ter o teste. Nos momentos do PCMSO, que exige a revalidação do teste, é feito religiosamente. Nós, e daí eu digo que é um espírito nosso aqui na empresa, é de extrema responsabilidade e cautela. A gente tem como uma das nossas principais bandeiras a saúde e segurança nas operações. Então nós levamos isso muito a sério. Me parece que as empresas, de um modo geral, também. E mais, a categoria também entende que isso é importante. E a gente percebe que muitas vezes que eles até deixam de participar de algum processo seletivo se existe algum risco, algum resquício de substância. Então, o mercado vai se depurando e a gente cada vez mais se depara com profissionais realmente preparados e faz parte do fluxo. Exame toxicológico está dentro da rotina e acontece e sempre vai acontecer. Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Ela tem um período, né? Tem um período que tem que ser feito o teste toxicológico,
e é aquele teste que pega resíduo antigo, né? Não é que nem um teste, por exemplo, na aviação, o teste toxicológico é de urina, mas é surpresa, né? Na aviação é aleatório, então o cara pode ser pego. Enquanto o que vocês fazem é aquele que pega realmente o resíduo de períodos, né? Os anos, seria isso mesmo. Me Isso. corrija, né? Não, Beleza, então, exatamente. Uma janela de então detecção perfeito. bem ampla e bem segura. Ótimo, não, muito bom. Então, para a gente caminhar aqui para o nosso final aqui, qual é, vamos imaginar que fique do jeito que o STF decidiu, quando que as pessoas podem esperar esse impacto financeiro desencadear um aumento aí de frete, de custos, de operações? Qual a expectativa de vocês também de início? Ou já está valendo? É assim, o STF falou, já tem que cumprir? É assim? Mais ou menos. Vamos Eita! lá. A gente teve notícia, então, do julgamento no dia 30/6. No dia 12/7 houve a publicação da ata, da certidão de julgamento. E lá, então, a gente extrai essas conclusões. Para todos os efeitos, está valendo. O que está pendente ainda é a publicação do acórdão, a decisão em si, os fundamentos dela, que é onde a gente vai buscar enxergar a modulação do efeito dessa decisão. Se ela vai retroagir, o que eu quero crer que não, porque o efeito será muito danoso e vai abrir um flanco, um passivo absurdo e imensurável, ou se ela vai passar a viger, surtir seus efeitos a partir da publicação da ata, a partir da publicação do acórdão. Mas, de qualquer forma, decidida está. Cumpra-se. Daí a importância de baixar a cabeça e fazer conta desde logo, adaptar funcionamento de operação e chamar o embarcador. Porque mudança substancial desta decisão, neste momento, não acontecerá. A menos que sobrevenha um movimento legislativo para buscar uma nova lei e reformular todo esse cenário, coisa que exige tempo. A gente precisa entender qual é o limite dessa decisão, entender o acórdão, ver o que é possível buscar clarear através de recurso, mudar da água para o vinho drasticamente, não. Está posta a nova condição. Eita, lasqueira. Então, o pessoal já pode esperar aí, porque quando sai a publicação de o acórdão, aí lá no site do governo federal, lá no Diário Oficial, já sai as alterações, já sai a lei, cheia daqueles risquinhos, né, que a gente costuma ver quando uma lei muda a outra, então aí já é alterado de imediato, né? Então, podemos esperar, infelizmente, e isso ainda vem com o impacto de uma possível, eu acho que assim, foi um mês meio complicado para o setor de transporte, porque já tem notícia da reforma tributária que pode também aumentar o impacto. Então, assim, temos aí um desafio muito grande para o setor de transporte com essa mudança e principalmente também com a reforma tributária. Mas reforma tributária eu acho que podemos gravar um episódio, viu, Andressa? Falar só do impacto da reforma tributária para o setor de transporte. Acho que vai ser um episódio bem legal mesmo. Mas, por enquanto, vamos fechar por aqui, porque senão as tragédias não acabam, né? A gente vai estar Ninguém dorme sempre... essa noite. Ninguém dorme essa noite porque vai falando, ó, por que que o pão ficou mais caro, né? Ah, por que que o pão tá subindo o preço, né? Ah, porque lá no carregamento do trigo, lá, meu amigo, no carregamento da farinha, o pau tá quebrando. Você tá tendo mudanças aí que a cadeia logística tá precisando se readaptar. Andressa, então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Você quer deixar uma mensagem final aqui para a nossa audiência? Fica à vontade, te dar um tempinho aí para você fazer uma última mensagem a respeito desse assunto para a nossa audiência. Tá bem. Bom, Adriano, eu quero agradecer primeiramente a confiança e como mensagem final eu vou usar uma frase muito típica aqui no Rio Grande do Sul. Não tá morto quem peleia. Vamos lá. Não vamos nos deixar abater. Nós, transportadores, somos resilientes e não desistimos fácil. A gente já passou por crises, essa é mais uma. Vamos adaptar e vamos botar para rodar, porque precisamos fazer essa economia acontecer. Não vamos desistir, não. Força, minha gente! Então, Andressa, obrigado de novo, valeu pelas suas palavras, pelo esclarecimento aí dessa questão dessas mudanças da lei do caminhoneiro. Para você que nos acompanha,
você está vendo esse episódio pela primeira vez, marque lá nas suas... Acompanhe a gente no YouTube, a gente tem no YouTube, a gente tem Spotify, a gente está no Amazon Music, a gente está, rapaz, tá em um monte de lugar. Um desses lugares que você está assistindo, favorita para você não perder nenhum novo episódio e conseguir também ver aí todo o nosso estoque de episódios, muita coisa aí sobre logística, mobilidade urbana, transporte. Aqui é o lugar onde a gente faz essa discussão. Lembrando do livro Transportar é Preciso, também aí você consegue um cupom de desconto aí na descrição, o Samuel colocou para a gente um cupom de desconto para quem vai comprar o nosso livro Transportar é Preciso e, de novo, lembrando que o Brasil é um país continental, transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal, forte abraço, até a próxima!